Vamos lá, gente. Agora a gente vai aprender ou relembrar sobre o comprimento do círculo ou circunferência. Gente, o comprimento de um círculo ou circunferência é o mesmo que o seu perímetro, tá? Perímetro. Só que como o círculo não tem lados, né? Se eu vou desenhar um círculo aqui para vocês, ó. Então aqui eu temos um círculo, tá? Olha lá. Ele não tem lado, não é verdade? Ou a gente fala que ele tem infinitos lados. Ele tem tantos lados que ele vira um círculo, tá? Então, como calcular o perímetro disto? Tá? Um matemático lá na frente, ele descobriu como chegar nesse cálculo, né? Isso aí vem desde a antiguidade. Eles falam quadratura do círculo. Então eles imaginam assim, vamos colocar um quadrado dentro de um círculo. E vamos tentando, colocando figuras cada vez maiores aqui, com mais lados dentro de um círculo. Aí ele foi colocando até deduzir a fórmula. Quem deduziu essa fórmula foi o Arquimedes, tá? Arquimedes, famoso matemático de antiguidade, que vivia lá na cidade de Alexandria, no Egito, né? Ele estudou lá, né? Nessa cidade tinha uma biblioteca. Então esse Arquimedes, ele descobriu como calcular aí o comprimento da circunferência. Como que a gente sabe desse comprimento hoje? Se a gente pegar hoje qualquer objeto que a gente tem em casa, por exemplo, uma lata, tá? E medir aí o seu. Com uma fita, a gente passa uma fita em volta dessa lata, tá? Então a gente vai passar a fita assim, ó, em volta da lata, fita métrica, e medir quantos centímetros tem essa fita, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso. Então olha lá, gente, eu tenho uma lata aqui, você vai pegar essa lata e vai passar a fita métrica aqui em volta dela. Olha lá, ó, em volta da lata, e você vai ver aqui que ela tem então um comprimento de 32 centímetros, tá? Esse é o comprimento da lata, 32 centímetros aproximadamente. E como a gente vai precisar medir também aqui para descobrir aqui então, ó, o que eu quero mostrar para vocês, vocês vão pegar aqui a tampa ou o fundo da lata, tá? E vão medir aqui no meio da tampa, vocês vão medir o que chamamos de diâmetro. Então, no meio de uma circunferência, no seu centro, de uma extremidade à outra, temos o quê? Temos o diâmetro dessa circunferência. Então, aqui, ó, deu mais ou menos aqui 10,5, tá? Então, vamos lá, vamos marcar isso. Então, olha lá, no nosso exemplo, a lata tem de comprimento, a gente vai pôr C de comprimento, 32 centímetros. E de diâmetro, a gente vai colocar D de diâmetro, 10,5 centímetros. Certo? Pessoal, agora vamos dividir então o comprimento pelo diâmetro. E vamos ver que números a gente vai obter. Então vamos lá, vou pegar a calculadora aqui, vou jogar ela aqui desse lado, ó. Então vamos lá. O comprimento é 32 e o diâmetro é 10,5. Então olha lá, 3,04. Tá? 0,5, vamos aproximar aí. Com certeza não é exato como eu gostaria, porque não temos instrumentos de medidas perfeitos, né? A fita ela não é perfeita, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que o Arquimedes descobriu que se você pegar qualquer circunferência, qualquer uma, pode ser gigante, pode ser pequena, medir o seu comprimento, que é o seu perímetro, né, em volta, e dividir pelo diâmetro. Então, eu vou marcar aqui para vocês, ó, onde que é o diâmetro. Vamos pôr o centro aqui, vamos pôr que aqui é o centro dessa circunferência. Então, o diâmetro é uma... Vamos pôr aqui bem no meio, peraí. Ó, vamos pôr bem aqui, ó. Então, o diâmetro é uma linha que passa de uma extremidade a outra na circunferência, tá? Olha aqui, ó. Então, vamos marcar aqui, que é o centro da circunferência. E isso tudo aqui, essa linha vermelha, é chamada de diâmetro.
Então, o Arquimedes descobriu que se você pegar qualquer circunferência, medir o seu comprimento, o seu perímetro, e dividir pela medida do diâmetro, você obtém o número π. Π é um número irracional, tá? Ele é aproximadamente 3,14. Mas se a gente pegar aqui, ó, pegar uma calculadora, peraí, deixa eu puxar a calculadora aqui. Ó, uma calculadora geralmente tem o π, tá vendo aqui, ó, aqui embaixo, ó, π. Olha lá, a calculadora consegue mostrar algumas casas. Ó, 3,14, 15, 92, 65. E esse número é fundamental para a gente entender como calcular o perímetro e a área de um círculo ou circunferência, tá? Qual que é a diferença de círculo ou circunferência? Circunferência é só em volta, é só o anel em volta. Círculo é todo ele, tudo isso é círculo, tá? Então, como se fosse um tapete, é o círculo. O bambolê é a circunferência. Então, gente, desse experimento que a gente fez agora com a lata, a gente tirou que a lata realmente, ó, você concorda que aproximou 3,14 e 3,05, que é aproximadamente. Está próximo do π. O que não deu exato? Porque os instrumentos não são exatos, tá? A gente podia ter aí, provavelmente, os valores eram um pouquinho, tinha algumas casas decimais aí. No 32, tá? Provavelmente tinha umas casas decimais aí, tá? Talvez era 32,8 dividido por 10,4, tá? Provavelmente isso. Faltou algumas casas decimais. Pode ver que se você fizer 32, ó, quer ver? Vou puxar a calculadora, ó. 32,8 dividido por 10, vamos colocar vírgula 3 aí, vai. Passou um pouco, né? Vamos por aí. 32,8 dividido por 10,6. Também tá próximo. 32,8 dividido por 10,4. Olha lá, o vírgula 4 é o que chega mais perto do 3,14. Então, pela imprecisão do nosso instrumento de medida, que a gente não consegue chegar no valor exato de π. Mas, sempre que você dividir o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, a gente obtém o número π. Tá? Então, agora a gente pode, pessoal, tirar algumas assim, conclusões. Tá? Uma coisa importante também que a gente tem que destacar aqui é que se você pegar metade do diâmetro, metade, ó, onde eu tô pegando a metade, tá vendo? Ele se chama raio. Opa, raio, tá? Raio. Então, o raio é metade do diâmetro. Então, a gente representa raio pela letra R minúsculo, tá? O diâmetro a gente representa pelo D maiúsculo. Então, a gente pode falar que o diâmetro, vamos colocar aqui do lado, ó. O diâmetro é igual a 2 raios. Então, 2 vezes R. Ou então, que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Tá certo? Pessoal, disso tudo que a gente chegou à conclusão, olha lá. A gente vai tirar, então, a expressão onde a gente vai calcular o comprimento do círculo ou da circunferência. Ou seja, o seu perímetro. Então, o comprimento de qualquer círculo ou circunferência vai ser igual... Ó, eu vou explicar por quê, ó. Ó, a gente não sabe que o comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π? É isso aí, a gente aprovou. Então, se a gente passar esse D para lá multiplicando, a gente determina que comprimento é igual a π vezes o diâmetro, tá? Então, para achar o comprimento de qualquer circunferência, você vai fazer π, você usa essa aproximação, 3,14, vezes o diâmetro. Olha que fácil. Ou então, se a gente quiser usar o raio, o comprimento vai ser π vezes 2 raios. Porque o diâmetro não vale 2 raios, olha lá. Então, o diâmetro equivale a 2 raios, tá? Eu gosto de escrever essa fórmula assim, ó. Comprimento é igual a 2πr. Para lembrar do nome πr, tá? πr. Então, comprimento é igual a 2πr. Então, gente, agora vamos falar da área do círculo. Para calcular a área de um círculo, tá? Agora não pode falar de círculo ou circunferência. Por quê? A área é dentro da circunferência. Então, a circunferência é o anel em volta. O círculo é dentro, tá? Então, o círculo também tem borda, tá? A circunferência só tem a borda.
A área pertence ao círculo. Então, para calcular a área de um círculo, a gente precisa usar as coisas que a gente acabou de ver. A gente vai usar o π, tá? Então, π é o número irracional que está relacionado com a circunferência e é aproximadamente 3,14. E a gente vai usar também o conceito de raio. Raio não é metade do diâmetro? Um raio aqui, ó, é metade do diâmetro. Esse é o raio, tá? Então, para calcular a área do círculo, a gente vai usar essa seguinte fórmula. A área do círculo vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente vai usar apenas esses dois termos aqui, ó, da expressão. O π e o raio. Ah, professor, e se o exercício não me der o raio, der o diâmetro? É só você dividir o diâmetro. Lembra que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, você divide o diâmetro por 2 que você obtém o raio. Tá certo? Vamos fechar com um exemplo. Então, olha lá. Qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45 metros? E ele fala aqui pra gente, ó. π igual a 3,14. Significa que é para considerar π com esse valor aproximado, tá? Então, vamos lá. Ele fala que a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45 metros. Então, nós vamos ter que calcular. Ele dá o diâmetro, tá? Mede 45 metros. Então, como descobrir o raio? Porque eu preciso do raio para calcular a área. Porque olha só como calcular a área. πr quadrado. Então, o raio é metade de 45. Então, vamos lá. 45 dividido por 2. Que vai dar 22,5 metros. Tá? 22,5 metros. Agora, a gente pega, então, calcula a área desse círculo. π vezes raio ao quadrado. Então, a área desse círculo do exercício vai ser 3,14 vezes 22,5 ao quadrado. Vamos puxar uma calculadora aqui para calcular 22,5 elevado a 2. Então, vai dar 506,25. Então, vai ficar 3,14 vezes 506,25. Então, faz esse 506,25 vezes 3,14. A gente obtém, então, que a área do círculo todo é 1.589,625. Só que no exercício ele pede a metade da área. Então, a gente divide por 2. Então, a metade é 794,81. Então, metade, vamos escrever aqui, ó. Metade da área do círculo é igual a 1.589,625 dividido por 2, que vai dar 794,81. Opa! 794,81 metros. Alternativo, metros quadrados, tá? Porque é a área. Alternativa C. Tá bom, pessoal? É isso aí. Agora, então, a gente vai partir para os exercícios.